Tipos de preconceito. O que é o preconceito? Preconceito é uma opinião formada de maneira antecipada, sem o devido conhecimento ou reflexão sobre um determinado assunto. A pessoa preconceituosa é aquela que emite um julgamento antes de conhecer algo ou alguém. Por causa disso, esse julgamento tende a ser desprovido de fundamento, critério ou de racionalidade. Geralmente, o preconceito está associado à discriminação e à intolerância em relação às diferenças que existem no mundo. Preconceito contra pessoas que possuem características físicas associadas a um determinado grupo racial. Essas características físicas incluem cor da pele, formato do nariz ou até mesmo a textura dos cabelos. Um tipo de preconceito racial bastante comum é aquele que ocorre contra a população negra. Do ponto de vista estritamente científico, raças não existem. É incorreto, de uma perspectiva biológica, falar em raça para classificar seres humanos, já que não há raças humanas puras ou geneticamente homogêneas. Tem também o preconceito social, que é baseado na classe social de uma pessoa. No geral, são vítimas do preconceito social as populações mais pobres. O autor do preconceito social, também chamado de elitista, tende a defender seus privilégios e a manutenção das diferenças que opõem as classes sociais. Também existe o preconceito cultural, que é o preconceito contra pessoas em virtude de sua identidade cultural, o que envolve sua nacionalidade, suas tradições, crenças, costumes e hábitos. A antropologia dá o nome de etnocentrismo, a atitude de considerar a sua própria cultura superior à de outra pessoa. Historicamente, o etnocentrismo pode ser visto na postura das nações colonialistas, que se julgavam civilizadas em relação a outras culturas. Uma prática de discriminação associada ao preconceito cultural é a xenofobia, que são indivíduos que praticam atos de intolerância contra pessoas que não pertencem à sua comunidade, sejam elas estrangeiras ou de outra região do mesmo país. São considerados os xenofóbicos. Também existe o preconceito religioso, que é uma atitude de desrespeito e intolerância em relação aos adeptos de uma outra religião diferente da sua. Esse tipo de preconceito geralmente tem origem no desconhecimento ou em visões estereotipadas sobre um determinado sistema de crenças. A história está repleta de casos de violência decorrentes do preconceito religioso. No Brasil, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem esse tipo de preconceito. Também existe o preconceito sexual, que trata-se do preconceito contra pessoas em virtude de seu sexo e gênero. Há diversos tipos de preconceito sexual e de gênero. O preconceito contra mulheres é um exemplo de preconceito sexual. Há também o preconceito contra a população LGBT, que são as lésbicas, gays, bissexuais, transvestis. O preconceito contra homossexuais e bissexuais é chamado de homofobia. Já o sentimento de aversão contra pessoas transexuais e transgêneros recebe o nome de transfobia.